Olá, bom dia a todos e todas. Mais uma terça-feira de entrevistas aqui. É um prazer para mim estar fazendo isso. Eu já tenho falado, tenho cansado vocês de explicar que é um prazer para mim, porque é uma grande alegria, eu que não sou um entrevistador, não sou um jornalista, poder fazer esse papel, né, de entrevistador. Eu falo que é um conversador, né? Então, mais uma semana que a gente está aqui conversando com um gestor de uma organização que eu admiro, gosto muito, o Hálito de Luz, o Rodrigo. Eu vou daqui a pouco pedir para que ele se apresente, só fazer alguns comentários básicos aqui para quem está chegando. Se possível, aproveitem que vocês estão chegando e façam perguntas ao vivo, né? A gente pode fazer esse processo ao vivo. Para quem está assistindo a gente gravado, né, seja no replay, seja na situação do próprio canal YouTube, se vocês estão fazendo isso é porque vocês não estão inscritos ainda ou deveriam estar inscritos. Na apresentação no canal YouTube tem o link para poder fazer essa inscrição e receber avisos sobre essas várias entrevistas que a gente está fazendo. A gente começou isso ao começo acho que foi comecinho de janeiro mesmo, enfim, em janeiro foi certeza. São várias entrevistas já, acho que umas 16 ou 17. A intenção é que esse ano inteiro seja assim, toda terça-feira vai ter uma entrevista, faça chuva ou faça sol, feriado ou não, férias ou não, que país eu esteja, onde eu esteja, né? E provavelmente ele vai fazer isso ano que vem também, mas isso a gente não consegue prometer agora, dá para prometer que até o final do ano tem entrevista boa. E é uma alegria muito grande a variedade de pessoas e organizações que eu estou conversando, e hoje, então, não podia ser diferente. O Rodrigo eu conheci menino, posso quase dizer isso, ele vai explicar, talvez, mas continua menino, na verdade, eu conheci menino e continua menino, mas vamos falar, então, hoje com uma organização que tem uma coisa muito legal, que primeira pergunta que eu vou falar para ele já, assim, depois de se apresentar, que é sobre a Litro de Luz, e também dizer isso, que nessas entrevistas a gente tem feito gente de várias idades também. Então, para mim é um prazer muito grande, porque tem visões e formas diferentes e estilos, né? Eu tenho que dizer com muita claridade, com muita clareza, que os jovens gestores que eu tenho entrevistado são gestores de organizações muito criativas e inovadoras. E acho que a gente mais velho tem que também entender e se inspirar e ver essas coisas, né? Então, Rodrigo, começa daí, fala de você, mas já explica o que é essa organização tão especial que eu acabei de comentar. Legal. Bom, Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo. Eu sou Rodrigo Eide, eu tenho 31 anos. Estava comentando aqui com o Marcelo que o Litro vai fazer 10 anos, já fez 10 anos, né? A gente está comemorando os 10 anos durante esse ano de 2024. Então, quando eu comecei, estava terminando a faculdade, agora estou com 31 anos, uma boa parte da minha bagagem profissional acabou sendo dentro do Litro de Luz, mas, enfim, eu sou aqui de São Paulo, capital, morei uma boa parte da minha vida em Londrina, no Paraná, voltei para cá para fazer marketing, né? Sou formado em marketing, e durante minha trajetória em marketing me apaixonei. Só que durante toda essa trajetória também eu fui conhecendo organizações sociais, conhecendo pessoas que estavam causando impacto e me inspirando muito. E foi quando eu me conectei muito com a minha mãe, porque minha mãe desde pequeno me levava para conhecer asilos, para fazer trabalho de caridade mesmo, para entregar sopa para pessoas, né, em situação de rua. E aí eu fui vendo que isso estava dentro da minha mãe, mas ela passou isso muito para mim. Então, quando eu estava terminando a faculdade, eu voltei a me voluntariar, né? Que aí, no caso, foi no Litro de Luz, que uma amiga estava fundando o Litro de Luz aqui em São Paulo, que é a Laís, a antiga presidente da organização, e eles estavam precisando de alguém formado em marketing, alguém para divulgar, para fazer todas as ações, estratégias, né? Liderar a área. E naquela época era um grupo de jovens, assim, que a gente se reunia no final de semana só para tentar fazer alguma coisa, né? Até que quando eu entrei lá em 2016, junto com a Laís, já na presidência da organização, ela tinha um sonho de transformar ou empreender socialmente e transformar o Litro em um negócio social, um negócio de impacto. E eu falei, pô, vamos nessa. Eu falei que tinha muito essa intenção, então acabei saindo da minha carreira no marketing
E aí, no Litro de Luz, eu percebi que eu tinha uma paixão muito grande por pessoas, fiz uma pós em gestão de pessoas também, me apaixonei por desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional. E foi legal que ela tinha sempre essa visão um pouco mais externa, eu tinha essa visão mais interna da organização, e a gente foi crescendo juntos e fazendo o Litro crescer também, com outras pessoas maravilhosas. Mas, enfim, basicamente o que a gente fez durante todo esse período e o que a gente ainda faz hoje é iluminar comunidades que não têm acesso adequado à rede elétrica. Então, hoje no Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas que vivem no escuro. Se for ver em lugares públicos, né, são mais de 6 milhões de pessoas que andam pelas vielas, andam pelas comunidades e ainda tem muitas dificuldades e algumas acidentes e que impedem eles fazer de várias atividades. Então, o que a gente faz é iluminar essas comunidades com soluções simples e sustentáveis à base de energia solar. Então, infelizmente, eu não estou com o nosso lampião, que eu fui para uma viagem agora, tive que deixar meu lampião ali, senão eu mostrava, mas são soluções muito simples, à base de cano de PVC, garrafa PET, uma plaquinha solar, circuito e bateria, e o LED, né, que acende. E a gente tem soluções tanto para áreas externas, né, que é um poste que fica a mais ou menos 2,5 metros de altura, para iluminar em locais públicos, né? Então, perto de uma associação, perto da escola, ou mesmo nas vielas. E a gente também tem um lampiãozinho que é portátil. E aí esse a gente usa mais em comunidades urbanas, né? Comunidades rurais, comunidades ribeirinhas na Amazônia, comunidades indígenas, quilombolas, que aí o pessoal consegue usar, né, a solução para dentro e fora de casa. Então, de uma forma geral, é isso que a gente faz. E de onde vem esse nome, Litro de Luz? Tem a ver com essa garrafa que está aí na sua camiseta? Como é que é isso? Isso a gente tem um orgulho muito grande de falar que veio de um brasileiro, de Uberaba, lá em Minas, que lá em 2001 tiveram umas crises de apagão, né, de eficiência energética aqui no Brasil, e esse senhorzinho, o Alfredo Moser, ele pegou uma garrafa PET, encheu de água, deixou metade da garrafa para fora do telhado e metade para dentro da casa. E aí, então, quando batia a radiação solar aqui no topo, né, que estava do lado de fora, espalha para dentro do cômodo, que é equivalente a uma lâmpada de 60 watts. Então, a criatividade do brasileiro, né, criou essa solução que começou a iluminar não só aqui no Brasil. Essa solução, que é conhecida como lâmpada de Moser, ficou conhecida no mundo inteiro e se espalhou para outros países em situação também de vulnerabilidade, que começaram a expandir essa ideia da garrafa PET. Então, a ideia que é essa garrafa de Moser que inspirou a criação do Litro de Luz. Entendi. Esse nome. E esse Moser continua trabalhando com isso ou não? Vocês têm contato com ele? Como que é isso? A gente tem, como a gente está fazendo 10 anos, a gente até chamou ele para a nossa próxima ação, que a gente vai fazer no norte de Minas. E é um senhorzinho bem simples, é um mecânico, tem até uma questão um pouco mais subjetiva, um pouco mais espiritual, que falaram para ele, Chico Xavier parece que chegou para ele e falou que ele ia criar uma invenção que ia iluminar o mundo, de alguma forma. E depois de um tempo cresceu, né, inspirou o Litro de Luz, e aí a gente tem contato com ele mais como uma forma de herói dentro da organização, para inspirar ações, para conversar às vezes, né, com os nossos voluntários. Mas ele é um senhorzinho que ele preferiu, e ele não faz questão nenhuma de ganhar dinheiro em cima disso, de ficar famoso em cima disso. Ele continua lá em Uberaba com a família dele, continua trabalhando como mecânico, mas ele sempre é uma grande inspiração aqui dentro do Litro de Luz. Não só aqui, mas no mundo inteiro. E, Rodrigo, antes eu vou perguntar um pouco mais da sua vida, daquelas cenas lá que você falou com a sua mãe quando você era pequeno, mas antes disso, me interessou quando você falou, você, Laís e tal, que vocês queriam criar o Litro de Luz para ser um negócio social, um negócio de impacto. Vou te perguntar disso, mas antes, é curioso que nos anos 90, sei lá, quando eu tinha mais ou menos a tua idade, né, 20 anos atrás, 25, enfim, anos 90, os jovens com essa idade de 20 e poucos anos queriam
criar uma ONG, né? E agora eu vejo muito forte isso de uns anos para cá, que isso há mais de 10 anos eu percebo que isso está acontecendo. Tanto é que uma vez eu fiz uma palestra para um setor, do terceiro setor em geral, falando sobre isso. Assim, ó, a gente está perdendo os jovens para os negócios sociais e negócios de impacto. Então, imaginando isso como concorrências, né? Mas por quê? Porque as ONGs, elas muitas vezes elas são muito pouco inovadoras, criativas, e falo isso com muito cuidado, muito carinho, mas dizer que, de fato, os jovens hoje estão interessados em outro formato que não necessariamente sejam. Porque, claro, naquela época a intenção se eu não sou empresa e não quero trabalhar no governo, então eu vou montar uma ONG, eu trabalho numa ONG. Me conta um pouco você que está justamente isso, você que se sente, você está dentro de um negócio social, um negócio de impacto, né? Se você fosse lembrar lá atrás, 10 anos atrás, quando você teve essa experiência, o que te fazia querer abrir ou criar ou participar de um negócio social, um negócio de impacto? O que era a intenção disso e por que não uma ONG? Conta um pouco dessa. Legal. Bom, eu particularmente, eu tive uma experiência não tão legal, né, no trabalho anterior, trabalhando com marketing, adoro marketing, aprendi muito também onde eu estava, só que eu sentia que eu tinha chegado numa empresa que eu tinha uma grande admiração, que meus professores falavam durante a faculdade, nossa, você tem que chegar numa empresa desse tipo aqui, fazer carreira lá dentro. Então, eu me esforcei muito para isso, conseguir chegar nessa organização, mas eu sentia que faltava alguma coisa, que essa questão do propósito, né? Eu sentia que eu trabalhava muito, me dedicava muito tempo a esse trabalho, e eu não via um brilho dentro de mim que eu sentia quando eu estava ali com a minha mãe fazendo essas atividades, né? De caridade mesmo com ela, ou até em outras entidades estudantis que eu participei durante a faculdade, né? Sempre fui envolvido em questões sociais, ambientais, e eu sentia que nesse trabalho eu não sentia o que eu sentia antes. Então, e era um lugar que os professores falavam que era onde eu deveria estar ali, né? Até que a Laís, né, me chamou para ir junto com ela, né, nessa empreitada aí de profissionalizar o Litro de Luz, e contou sobre o conceito de negócios sociais, que eu não conhecia, que é uma frase que me marca muito, aquilo, né, entre gerar impacto e ganhar dinheiro, fique com os dois. Na minha cabeça não era uma coisa que, acho que eu ainda tinha muito preconceito, entre aspas, ou pré-julgamentos do que era uma ONG, né, que se daria para viver em uma ONG, e aí fazer carreira, né, dentro de uma ONG. E quando a Laís trouxe essa ideia de negócios sociais, eu vi um mundo aí que, falei, nossa, legal, dá para levar esses dois. E nessa empreitada eu vi que me esclareceu muito o que era uma ONG também, que são organizações sérias, que são organizações que estão causando muito impacto, que dá para fazer uma carreira dentro de uma ONG também. Mas, ao mesmo tempo, o que me chamou a atenção em negócios sociais foi a questão de... Eu tinha dentro de mim essa questão de querer, em algum momento, abrir uma startup, trabalhar com empreendedorismo, e negócio social pega muito essa questão, né? De querer utilizar mecanismos de mercado para conseguir uma escala maior e impactar mais pessoas. Então, isso fez com que eu me apaixonasse mais naquele momento. E agora, né, o Litro já conseguiu se estabelecer, a gente vende serviços, a gente consegue ter uma sustentabilidade financeira, a gente quer aumentar nosso impacto, e hoje eu vejo que talvez um caminho um pouco do outro lado, que a gente tem trilhado aqui no Litro, que é olhar a questão de estabelecer um modelo de ONG filantrópica mesmo. Então, a gente tem um modelo estabelecido de negócios sociais, de venda de serviços, mas agora a gente está trabalhando para conseguir estabelecer um modelo filantrópico para conseguir escalar mais ainda a nossa organização. Então, eu sinto que com o tempo vem um pouco, né, você vai aprendendo e vê que são dois caminhos super possíveis e que se complementam para a gente conseguir causar mais impacto, né? Então, vocês hoje são... A CNPJ é uma empresa ou é uma ONG? O CNPJ ainda está como associação,
Associação. Mas, apesar da forma com que a gente trabalha, ser por venda de serviços como um modelo de negócios, né? Mas a gente... porque uma coisa que tem acontecido cada vez mais, e gente que tem me procurado, inclusive, a última que eu fiz foi agora para a Ana Fonte, que foi até uma entrevistada também, que é da Rede Mulher Empreendedora, né? E a conclusão que muitas organizações estão chegando, ou empresas estão chegando, é de ter 2 CNPJs. Efetivamente, né, com um único guarda-chuva, mas que existe um CNPJ da empresa, um CNPJ da associação. Às vezes um é dono do outro, às vezes são sócios, às vezes tem conexões, enfim. Aí os modelos podem ser variados e eu acho que essa é uma questão muito criativa. Porque eu acho que tem vantagens dos dois lados. Tem desvantagens cada uma delas e que podem ser supridas pelas vantagens dos dois lados, né? E estou te perguntando um pouco de negócio social também, um pouco para... Eu acho que é uma tendência, acho que é uma coisa interessante. Então, eu queria... o que faz vocês... Ou seja, hoje, então, vocês vivem basicamente de venda de serviços, é isso? Isso, venda de serviços. E esses serviços são, quando vocês falam venda de serviços, não é nem entrar em edital para projetos, não, é venda de serviço mesmo, né? Como se fosse Isso. O que a gente faz, basicamente, a gente tem uns 5 serviços que a gente já considera como de prateleira e é venda B2B. Então, a gente vende serviço de voluntariado corporativo para as empresas. Então, eles compram, né, um dia de experiência em alguma comunidade que a gente for fazer uma ação. A gente capacita os colaboradores da empresa para que esses colaboradores depois vá com a gente lá para alguma comunidade e eles ensinem a comunidade a montar um poste ou um lampião. Então, esse é um serviço que a gente vende, né, de voluntariado corporativo. A gente vende também... É um serviço que a gente chama de ação de iluminação na área de influência de uma empresa, né? Então, principalmente empresas do setor elétrico que tem o core, né, bem alinhado com o litro de luz, eles chamam a gente para fazer uma ação para melhorar o relacionamento ou para trazer um benefício para algum território que eles têm influência ali, né? Então, às vezes uma empresa do setor elétrico, eles têm uma geradora, tem a transmissão, né, da energia que passa por algum território, eles chamam a gente para levar pelo menos a iluminação a princípio, né? Porque a comunidade, às vezes, eles ouvem até a tensão elétrica passando ali e não tem a luz. E não tem a luz lá na comunidade. Nossa, que loucura, não pensei nisso. Exato. E aí eles não conseguem entender, então a gente vai lá tanto com o intuito de levar a iluminação, mas também explicar um pouco mais sobre essa relação, né, da empresa com aquele território. A gente também tem serviços de ações voltadas para marketing de causa, quando uma empresa quer criar conteúdos relacionados a ESG junto com a gente. E a gente também oferece oficinas corporativas, que a gente leva, né, pessoas da comunidade junto com voluntários do Litro para a empresa, para ensinar a montar um poste, um lampião. Depois esse poste e lampião é enviado para alguma comunidade, né, em alguma ação que a gente for fazer, ou oficinas voltadas para crianças, né, e adolescentes, né, oficinas educacionais, que aí trabalha essa questão de conscientização, sustentabilidade e ESG. Então, esses são os serviços que a gente vende para empresas principalmente. Muito bacana, não sabia desse trabalho. Eu achei que vocês estavam numa frente mais ampla de editais, projetos, coisas do tipo, mas então é realmente uma estrutura comercial bem clara e bem definida, né? Sim, questão de nota fiscal, de serviço, prestação de serviço. E aí agora a gente está indo para esse lado mais de editais, filantropia, leis de incentivo também para doadores, né? Ou seja, porque quando eu conhecia a Laís, se eu não me engano, não sei quantos anos faz, mas era uma busca de doadores e doadores recorrentes, e tinha uma intenção de buscar isso, né? Isso não vingou muito, acabou não acontecendo na época. A gente começou a olhar bastante para a doação na época da pandemia, que aí o caixa começou a diminuir, né? A compra de serviço diminuiu bastante, então a gente falou, vamos olhar ali para a doação que a gente nunca tinha olhado com tanto afinco, né? E foi quando a gente começou a olhar para a doação, e acho que foi quando começou a plantar a semente de que a gente tem que olhar para esse lado filantrópico também. Então, foi bem ali no início, deve ter sido 2021, mais ou menos, que
A gente até participou, né, de um dos cursos e aprendeu bastante, e que abriu, assim, deu uma noção melhor, né, desse modelo e por onde seguir. Hoje a gente continua olhando, mas a gente vê que o que mantém hoje a gente vive, a gente coloca mais energia, na venda B2B, e agora que a gente está olhando esse modelo mais filantrópico, a gente está entendendo certinho qual o caminho que a gente segue. A questão com a captação com indivíduos, doações de indivíduos, é que é muito lento o processo, né? É muito lento, valores muito baixos. Então, claro, entre você pegar 50 mil DBM e 20 reais a Dona Maria, você vai nos 50 mil reais DBM, né? É difícil, mas o processo também, quando você se dedica, isso é uma exponencialidade, né? Efetivamente, você começa devagar, lento, mas aí depois a coisa cresce de uma forma exponencial. Demora para crescer, mas veja, né, as grandes organizações desse tipo, né? Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, GRAAC mesmo, tem essa frente. A GRAAC, cada vez que eu converso com a Tami, eu fico surpreso. Eu também entrevistei a Tami, cada vez que eu converso com ela, eu fico surpreso com os números. Eu não sei qual era o último, acho que era 400 mil doadores regulares. É uma loucura, assim. A gente conversa com alguns captadores de recursos aí com doação, né, de pessoa física, a gente fica, cara, um dia a gente vai chegar aí, porque são valores astronômicos mesmo, né? São, milhões, né? Então, muito impressionante. Que a gente tem no radar, sim. Não, eu acho que vocês têm essa característica no sentido de ser uma causa bem concreta, que tem um produto, um serviço, uma coisa concreta, né? uma materialidade que é legal. Mas, Rodrigo, me conta, vamos agora finalmente à sua infância. Você falou da sua mãe, mas antes mesmo da sua mãe, você falou que você estudou em São Paulo, né? Você foi para Londrina depois de mais velho, né? Ou não? Você estudou em Londrina também? Eu estudei um pouco nos dois. Eu fui para Londrina com 12 anos, então eu estava na pré-escola ainda. Então, tem uma divisão ali. Hoje São Paulo já superou. Já passei mais tempo na minha vida em São Paulo do que em Londrina. Mas morei essa experiência que você tem com a tua mãe, tanto em São Paulo como em Londrina, a ideia de ela te levar para conhecer Conta um pouco dessa época aí, Mimi. Legal. Dá essa referência. Eu acho que começou tudo mais em Londrina mesmo. Acho que era uma época em que a gente passou algumas dificuldades. Meu pai estava desempregado por um tempo, e aí acho que nessas horas vem a espiritualidade, né? E minha mãe, ela começou a se apegar muito a questões espirituais, e a religião, né, que ela seguia, o espiritismo, falava muito de caridade, né? E aí, então, ela começou a visitar muito asilos. Ela ia toda semana fazer trabalho voluntário em asilos, e também fazia sopa para distribuir também todas. E aí, quando eu era pequeno, ela me levava para conhecer também, né? Acho que confesso que no começo eu não valorizava, achava uma coisa um pouco chata, mas com o tempo, principalmente depois de muito tempo, né, mais velho, eu fui vendo a importância daquilo, né, e a importância também que isso fez para trazer os valores para dentro da família, assim, né, comigo, com meus irmãos. E aí a gente começou a frequentar mais. Eu durante essa infância, esse período em Londrina, a gente participava até que bastante, mas quando eu me mudei aqui para São Paulo para fazer faculdade, né, de marketing, aí eu me afastei totalmente, né, e comecei, mas acho que isso me deu uma base para começar a me envolver com outras entidades estudantis, né, que eram focadas em impacto social. Mas acho que nesse período da infância veio muito por esse início, né, de passar por um momento difícil ali da família, que começou a explorar um pouco mais essa espiritualidade, não só no espiritismo, mas também eu andava muito com amigos que me levavam para células evangélicas. Minha família tem uma base budista, Sechonoye, catolicismo. Eu fui batizado em igreja católica, então foi um período em que nessas dificuldades afloraram também essas questões espirituais, e eu fui olhando para um pouquinho de cada religião e filosofia também para me basear, né? Usar como base, não só eu, mas a família como um todo. E antes de falarmos dessa experiência universitária, o que te fez escolher marketing? Você pensava se trabalhar numa agência, se trabalhar numa empresa na área de marketing? O que era aquele cara de 17 anos, sei lá, pensando em escolher essa profissão?
Pô, na época eu estava bem perdido, na verdade. Meu pai, ele é formado em administração. A minha mãe conseguiu formar em publicidade, mas não atuou tanto. Mas tudo que ela me contava sobre publicidade me chamava muita atenção. Questão de criatividade, das questões mais lúdicas, de ver os anúncios. Então, isso é uma coisa que eu gostava muito, mas eu também gostava muito de gestão de uma forma geral. Via o que meu pai fazia. A gente teve uma loja, né, uma papelaria e artigos de festas lá em Londrina, então eu via ele se virando ali com estoque, com venda. Ele ensinou a gente também a vender ali, né? Então, era uma coisa que eu tinha como uma referência. Até que eu descobri que existia o curso de marketing, que é um meio termo ali entre a administração e a publicidade. E aí eu falei, nossa, acho que isso daí é o que eu quero, faz muito sentido. E aí, quando eu prestei, eu não sabia muito bem se eu queria ir para o lado mais de gestão ou se eu queria ir para a agência. A minha mãe sempre falava, a agência é muito legal, mas é muito nichado, precisa ter muita indicação, pelo menos na época dela, né? Então eu também ficava um pouco receoso. Então eu fui sem saber muito bem o que queria, mas sabia que era um pouco nessa direção entre uma agência e trabalhar numa multinacional, por exemplo. Né? Então, Entendi. Não tinha muita perspectiva. Com 17 anos, estava muito Ninguém perdido. tem. Ninguém tem. É uma sacanagem isso. Te pedir coerência a essa idade. Mas aí, e como é que você chegou nesses... Que coisas foram essas na universidade, você falou de impacto social? Que organização era? Como é que você chegou nela? Legal. Tinha algumas bolsas que a universidade oferecia de extensão, de serviço a comunidades, né? Que basicamente minha primeira experiência até assim, de trabalho, mesmo que voluntária ali, foi com um cursinho popular, que a gente ajudou um cursinho popular eles estavam bem bagunçados ali, então organizar processinhos básicos, organizar também a agenda pedagógica ali, a escritura de professores, e aí eu fui vendo como que era um trabalho super simples que a gente fazia, né? Na época, estava no começo da faculdade, pegando alguns conhecimentos que a gente pegava na faculdade para ajudar esse cursinho popular e que ajudou a aumentar o número de inscritos. E no longo prazo, depois a gente viu que aumentou até um pouco mais a taxa de adesão das pessoas, dos estudantes em universidades. Eu falei, nossa, que legal que um trabalho bem pequeno começou a trazer um impacto legal ali para esses jovens, né? E aí depois eu entrei em uma outra organização mais voltado para intercâmbio, né? Também estudantil, e que essa organização também trabalhava com intercâmbio social, para fazer trabalho voluntário fora do país. Aí nessa organização eu fiquei como voluntário 3 anos e lá tinha uma progressão de carreira também, que vai dando experiências profissionais, mas eu também fui vendo os diferentes impactos que eram causados com cada um desses intercâmbios. Eles relatavam, né, como foi a experiência deles. Eu fui vendo, nossa, que legal, né, trabalhar voluntariamente para proporcionar essas experiências. E aí, aos poucos, eu fui também me envolvendo em iniciações científicas voltadas para impacto social. Era ainda voltado para marketing, né? Então era comportamento do consumo voltado para organizações de impacto. E aí eu fui me envolvendo aos poucos com isso. E na época eu achava que era mais uma experiência curricular para conseguir o estágio e depois o trabalho, né, que eu queria. Os professores falavam, não, você tem que estar numa multinacional, até os 30 você tem que ser gerente, senão você falhou na sua vida. Então era uma coisa meio tóxica, sabe? E quando eu conquistei, né, o primeiro passo aí nessa trajetória, que era entrar no estágio numa multinacional na área de marketing, passou um tempo, eu falei, nossa, acho que legal, aprendi muito aqui, mas não era tudo isso que eu esperava, assim, né? Não sentia aquilo que eu sentia nessas entidades e no que eu vivi com a minha mãe. Foi quando eu entrei, né, a Laís estava começando o Litro de Luz, ela me chamou, e aí eu vi que era realmente isso que estava faltando no estágio, né, mesmo sendo trabalho voluntário na época. Então, acho que foram essas experiênciazinhas que
foram me jogando ali para impacto social. E aí, na Litro de Luz, você entrou, você está aí, já vai fazer 10 anos, você já é um sênior nessa organização, né? Uhum. Teve algum momento que você falou assim, cara, não dou conta, isso aqui é muito difícil, vou voltar, quero trabalhar numa multinacional. Teve momentos assim, não? De desespero? Tiveram. Acho que tanto quando o caixa começa a baixar um pouco, né? E aí a gente fica um pouco preocupado. A pandemia foi um período bem difícil e a gente teve que se reinventar para conseguir se manter, né, vivo dentro manter a gente vivo, mas a organização também viva. Uhum. Então, tem esses períodos de baixas também. Eu acho que no começo da carreira até vai. Eu acho que tem uma certa pressão social quando a gente é mais jovem, que a gente se preocupa mais, e ainda continua se preocupando, mas eu vejo que hoje eu me preocupo menos, que é a questão de pagamento, né? No começo do Litro, a gente não ganhava tanto, demorou um bom tempo até a gente se estabelecer e conseguir pagar um pouco melhor, e aí você vai vendo seus amigos, irmãos, primos, né? Cada vez crescendo ali na carreira, e aí você vai vendo que você não consegue mais acompanhar tanto aquelas atividades deles, e aí isso era uma questão que também me deixava muito reflexivo. Pô, será que eu estou indo no caminho certo, né? Será que eu deveria estar numa multinacional e fazer trabalho voluntário para continuar com esse propósito? Mas aí, com o tempo, a gente desde o começo acreditava muito no Litro de Luz e nas pessoas que estavam com a gente, né? Então, acho que estar perto dessas pessoas que acreditavam no Litro de Luz, trabalhando junto, ou parceiros que também acreditaram com a gente no crescimento, fez a gente segurar as pontas, mas principalmente fazer as ações e ir em campo mesmo, né? Não ficar na bolha só do administrativo, estratégico, vendo o impacto que a gente causava ali nas comunidades e conhecendo diferentes lugares do Brasil inteiro, também foi um fator muito, muito importante para manter a gente firme ali, né? Mas momentos que dá aquela baixa sempre acontece, né? E o bom é que cada um vai em um momento diferente e aí tendo essas pessoas por perto para te puxar, né? Te ajuda muito. E aí hoje a gente está... E, Rodrigo, tem um outro momento que você consegue lembrar, mas aí um específico que você fala assim, nossa, nesse momento, assim, que bom que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Uma espécie de alegria de falar assim, cara, eu estou fazendo a coisa certa. Você consegue lembrar de um momento específico desse, assim? Tem o momento que acho que foi a grande virada para que quando eu falei, pô, acho que não quero ser só voluntário, quero dedicar minha carreira, né, minha profissão ao Litro. Foi quando a gente estava começando a profissionalizar, né? Então, a Laís foi a primeira pessoa contratada no Litro e aí abriu a segunda vaga. Quando abriu essa segunda vaga, eu estava bem em dúvida se eu largava a carreira mesmo ali no marketing ou se eu ia de cabeça ali, né, nessa empreitada de empreendedorismo social. E aí, na nossa primeira ação que a gente fez na Amazônia, eu acho que foi quando caiu muita ficha, assim, que pô, a gente tinha acabado de terminar a ação, foi super desafiador para a gente, primeira vez na Amazônia, a gente não sabia muito bem como era a logística, como levar as pessoas, não podia faltar nenhuma peça, porque não dava para... Faltou uma peça e ir lá na esquina comprar, né, um parafuso, tem que estar tudo certinho, e aí deu tudo certo, e o que a gente tinha feito tinha uma comunidade que era Dominguinhos, e pessoas de 7 outras comunidades vieram até Dominguinhos para montar soluções, né, para a gente ensinar eles a montar soluções, e depois eles iam embora, cada um com seu barquinho para a sua comunidade, né? E quando terminou a ação, já era bem noite, a gente estava voltando para o barco, o barco era onde a gente transportava, mas também onde a gente dormia, se alimentava, era um barco meio que tudo. E a gente estava lá, tinha já encerrado a ação, e a gente começou a ver cada um dos comunitários voltando para sua comunidade no seu barquinho à noite, com um poste e um lampião aceso, cada um para um lado. E isso no meio da Amazônia, então o céu estava estreladíssimo, então o rio refletia as estrelas,
E a gente via essas luzinhas indo para lá. E aí teve um momento que um senhorzinho, que até perguntei para um senhorzinho, você não tem vontade de ir para São Paulo, né, morar na cidade? Ainda com uma mentalidade lá no começo muito, até um pouco herói, assim, sabe, de Salvador, achando que o melhor para essas pessoas é ir para a cidade, né? E aí ele falou, eu já morei em Manaus. Em Manaus eu sofri para conseguir um trabalho. Aí quando eu consegui o trabalho, eu tinha que ficar horas ali para conseguir pouco dinheiro, com esse pouco dinheiro comprar um pouco de comida. E aqui na minha comunidade eu só acordo cedo, pego meu peixinho, como e sou feliz o resto do dia. E aí juntou essas duas coisas em mim, eu falei, nossa, que loucura que eu estava fazendo, né? Trabalhando numa multinacional ali, me estressando muito, sendo que esse esforço, e tem gente que gosta, super respeito, tenho vários amigos, né, que ainda estão, mas que para mim fazia muito mais sentido de colocar toda essa energia para trazer mais impacto, né, tanto de iluminação, mas também para trazer essas histórias de potência, né, dentro das comunidades e levar isso para as empresas, por exemplo, né, que hoje a gente se vê muito como uma ponte entre a realidade, né, de muitos brasileiros, da grande maioria de brasileiros, e trazer essa conscientização para dentro das empresas, né, e o voluntariado corporativo acho que faz muito isso, né, acho que estoura uma bolha de muitas pessoas que não veem essa realidade, né. É muito legal porque eu imagino, não deve ser nem um centésimo do que você viu, mas consigo imaginar essa cena do barco, né, das estrelas no Rio, que bonito, né? Isso é uma cena muito marcante para a vida mesmo, muito legal. E bacana, cara, porque eu acho que tem... quando eu falo essa questão dos jovens que agora estão em negócios sociais e não em ONGs, né? Porque não é porque tem menos desejos de transformação e mudança, né? E querer fazer coisas boas, ao contrário, é só uma outra forma, uma outra ferramenta, né? E eu queria abusar de você um pouco no sentido de... Eu acho que muitas organizações que nos assistem, inclusive, né, o público que geralmente me segue, a maioria das organizações são ONGs, uma das questões que tem mais dificuldade é justamente de chegar com empresas. É uma relação muito difícil, no sentido de não sabem, se posicionam de forma muito frágil, né? Vão lá, não sabem nem o que pedir, como pedir, se é patrocínio, se é venda de serviço, como vocês fazem, por exemplo. E eu falo, a primeira coisa, tem que tirar essa casca, essa sensação de que são monstros aí que vão te matar. São outras pessoas que estão em outros lugares com a possibilidade de ter uma boa conversa ou não, né? Mas eu queria que você me contasse, então, um pouco, você que participou disso no início, como é que foi esse começo de perceber que existe um negócio aí, que tem... As empresas são potenciais compradoras, né? Os produtos todos que você falou têm a ver com empresas, né? Como compradoras, né? Como é que vocês foram estruturando isso? Como foi a gestão comercial disso, né? Vocês foram, por exemplo, criar um contato aqui, outro ali, monto agora um mailing, vou fazer um catálogo. Me conta nesse sentido para ajudar um pouco as organizações que nos assistem nesse sentido, né? Como é que elas podem aprender algo daí? Legal. No nosso caso, eu acho que o começo foi muito aquele amigos e família, né, por perto, que então começou, as ações que a gente fazia do Litro de Luz era por vaquinha mesmo, né, aqueles crowdfunding, e que acho que foi muito importante para criar um primeiro caso de sucesso para chegar nessas empresas, né, nessas organizações. Então, acho que o primeiro passo foi muito isso, né, a gente teve até na época, ficou um pouco... A gente não sabia se investir ou não em um videomaker para fazer um grande vídeo, né? E no fim a gente acabou contratando e foi um grande acerto, porque o que a gente faz, acho que várias outras organizações sociais fazem, é muito difícil de traduzir em palavras quando você leva para uma empresa, porque muitas vezes aquela empresa nunca teve um contato com esse tipo de realidade, né? Então, acho que ter um vídeo que consegue traduzir um pouco melhor, né? Não é a mesma coisa que vivenciar lá, mas um pouco melhor tudo isso ajudou muito para ter essa aproximação. E aí, num outro crowdfunding que a gente fez, a gente começou a trazer pessoas dessas empresas
que a gente tinha como potenciais, né, público-alvo, falou, você não quer participar de uma ação aqui junto com a gente? Porque além do vídeo, vivenciar aquilo, ter aquele contato humano com a comunidade, com as crianças, montar a solução, comprava muito mais, eles comprariam a ideia muito mais fácil, né? E aí também isso ajudou a gente ter uma abertura ali na empresa e aí eles direcionarem também para a pessoa certa, né? Que eu acho que é um pouco isso também que a gente aprendeu. Tem isso, né? Tem a empresa, mas tem a pessoa certa que você tem que chegar. E aí eu acho que tem que ter muito essa clareza também em toda a organização, e a gente ali no começo não tinha e foi aprendendo com o tempo, olhar qual a empresa que tem ligação com a sua causa, né? Então, por exemplo, a gente acabou não tendo praticamente nenhum parceiro, nenhum que fechou ação do setor de alimentos, né? Porque não tem muita relação direta com a luz, né? Então, olhar para as organizações que têm o core, principalmente, né, estratégico deles, voltados para a sua causa. Então, no Litro de Luz foi muito empresas do setor elétrico, e achar lá dentro qual que é a área certa que você tem que conversar. Então, para voluntariado corporativo hoje, a gente fala muito com o RH, para falar de ações na área de influência, é muito mais uma área que chama de eficiência energética dentro dessas empresas do setor elétrico. Para uma oficina, geralmente, isso foi até curioso, a gente achava que era RH ali, ou uma área de sustentabilidade, mas a gente vê muito na área comercial, porque eles querem fazer convenções de vendas, então, dentro da programação ali, da comissão de venda, ou de fechamento de ano, eles querem colocar alguma atividade social ali. Então, eles acabaram entrando em contato com o Litro de Luz. Então, hoje a gente olha até para agências que fazem a construção dessa agenda da convenção de vendas, né? Então, acho que é muito isso, olhar a empresa certa, tentar achar o contato certo ali dentro, e é uma ferramenta muito poderosa, acho que é o LinkedIn mesmo. Entrar ali no LinkedIn, mandar a mensagem, e aí ter o material, né, institucional certinho, né, para já mandar para eles entenderem um pouco melhor, e aí procura a empresa, a pessoa dentro de qual área você pode mandar, e é aquilo, não você já tem, aí você manda e pode ser que respondam ou não, né? Mas, além disso, eu acho que é muito networking mesmo, né, o boca a boca ali, de conversar com aquela primeira empresa que você fez contato, não tem alguma outra pessoa que ele conhece que consegue indicar? Ou até dentro dos próprios voluntários, né? Quem pode indicar alguma empresa que tenha relação, né, com a organização. Então, acho que no Litro, acho que foi muito nessa linha de, no começo, né, pais, amigos e família, e a gente começou a entrar em contato com algumas empresas na cara e coragem mesmo. Nossa apresentação institucional no começo era toda, a gente olha hoje, dá até uma vergonha, mas fez parte do nosso crescimento, né? Mas aos poucos ir ajustando e não ter medo, né, de levar o não, e se levar o não, pedir feedback para que eles mostrem, né, onde a gente pode melhorar, e vai crescendo, né, amadurecendo o material e abordagens, né? Acho que de uma forma geral, legal. Acho que é isso. E aí, você tem uma equipe de venda? É você mesmo que faz essa negociação? Tem mais alguém com você? Como é? Hoje tem uma gerente de parcerias que cuida bastante, né, das vendas, junto com uma outra pessoa. Então, são duas pessoas totalmente focadas nisso. Aí eu também acabo ajudando um pouco, né, em algumas contas, assim, para fazer recompra e manter esses parceiros por perto. Mas a gente também tem a equipe de voluntários, né? Então, são cerca de 10 pessoas ao total que olham para vendas dentro do Litro de Luz, sendo 2 pessoas totalmente focadas, eu olhando ali, mas com um olhar também para outras atividades. Legal, muito bom. Rodrigo, muito bom. Eu queria fazer uma última pergunta, na verdade, e depois na sequência você já termina, mas é uma pergunta também muito assim, mais para o lado pessoal mesmo. Você acha que essa influência, então, daqueles passeios, daquelas visitas com a sua mãe lá atrás, ainda que no começo você não gostasse, né? Você acha que isso ajudou a ser quem você é hoje? Você se vê
nisso também aquilo foi influência? Teve outras influências que a gente não comentou aqui, que você acha que foram boas para trazer a essa pessoa que você é hoje, no lugar que você está hoje? Eu acho que, nossa, ajudou muito. E eu acho que eu comecei a ter mais clareza disso depois de muito tempo, até acho que faz menos de 5 anos, quando comecei a fazer terapia para entender um pouco mais o passado. Então eu vejo que isso me influenciou muito nos valores que eu tenho, não só eu, mas os meus irmãos também, e o quanto isso direcionou a minha carreira e minha vida, né? Então acho que esses passeios junto com a minha mãe fez também até agora, né? Agora não, já faz um tempo, que eu e ela, que a gente se conectasse mais. Hoje ela já é aposentada, então ela também é voluntária em outros lugares, então isso faz com que fortaleça mais, né, essa nossa relação. Para mim foi um momento bem marcante, foi quando eu levei a minha mãe, foi uma ação especial de Dias das Mães, eu trouxe ela para uma ação e ela viu também tudo que eu estava fazendo, né? Então foi muito legal. E com certeza isso influenciou muito no que eu já fiz e o que eu estou pretendendo fazer, assim, ainda, né? Essa é a pergunta que eu ia te fazer. O que você está pretendendo fazer? Eu ia te perguntar justamente legal. Isso. O que você tem pela frente aí? Bom, pela frente, acho que esse grande desafio de conseguir tanto estabelecer esse modelo mais filantrópico do Litro de Luz, né? Que a gente quer ter, conseguir captar mais para fazer mais ações, e ao mesmo tempo começar esse processo de transição do Litro de Luz para energia. A gente já está com uns passos aí em energia, porque hoje o que a gente leva é a iluminação. Então a gente quer levar a energia de uma forma geral para que eles tenham acesso, né? Conseguir ligar uma geladeira, um freezer, assistir a televisão, tomar banho de água quente, né? Então, esses são 2 objetivos que eu tenho aqui dentro do Litro de Luz. No longo prazo, ainda é uma questão que eu ainda estou amadurecendo, né? Não sei muito bem, não sei exatamente, mas eu sei que o caminho é esse. Eu acho que é continuar trabalhando com impacto social, impacto ambiental. Tenho olhado muito para iniciativas de inclusão produtiva, até dentro do Litro de Luz, né? A gente tem capacitado os moradores para que eles sejam instaladores de sistemas fotovoltaicos, né? E isso é uma renda a mais para eles, isso é uma economia também para dentro da própria comunidade, né? Então tem um impacto econômico maior ali. E acho que juntar um pouco tanto essa formação de marketing com que eu fiz essa pós em gestão de pessoas e agora essa experiência mais à frente do Litro como um todo, talvez essa linha aí de inclusão produtiva seja um lado que eu tenho olhado com muito carinho. Mas, enfim, acho que é seguir na área de impacto social, ambiental. Não sei muito bem como, mas com certeza, né, nesse caminho. O legal é a energia, hein? É uma boa continuação, né, da história, da saga. Rodrigo, muito obrigado. Foi uma entrevista muito bacana, uma conversa muito bacana, né? Aprendi um pouco mais a Litro de você também. Acho que são coisas que a gente... Isso é uma das grandes vantagens de eu estar nessa minha posição aqui, conhecer tanta história boa. A sua é uma história muito boa. Tenho certeza que tua mãe tem orgulho de você. Então, acho que é uma coisa legal também. E eu queria, enfim, que você pudesse encerrar. O que você quer falar? Tem uma mensagem final para falar para esse povo? Lembra que tem tanto os ouvintes aqui como depois os gravados. Então, tem histórias aí que você possa contar nesse sentido. Nossa, eu costumo falar muito dessa transformação que eu tive no Litro, que é essa visão da comunidade, assim, né? Eu acho que a maioria deve trabalhar com diferentes comunidades, né? E eu acho que a gente tem que se unir muito para conseguir dar voz para cada uma dessas comunidades, mostrar as potencialidades que elas têm e mostrar os resultados que elas podem trazer, né? Muitas vezes as empresas ou até a gente mesmo acha que vai trazer uma solução para eles, mas ele já tem uma solução dentro da própria comunidade, né? Eles que vivem aquela realidade, o que falta para eles são oportunidades, pessoas que vão, né, alavancar tudo isso. Então, eu acho que é muito essa valorização que a gente tem muito no Litro de Luz, que é colocar a comunidade
no centro de todo o processo para conseguir a transformação a partir deles, né? E não ter essa visão assim. Então, acho que essa mensagem de cada um olhar aí para a sua comunidade, o território que esteja trabalhando, seja uma escola, um hospital ou comunidade como um todo, é olhar essa potencialidade dessas pessoas que tem muito a ensinar para a gente, né? Acho que é isso. Muito legal. Rodrigo, muito legal mesmo. Teve uma boa participação aqui, não eram perguntas, mas só elogios e comentários a você, então depois você lê com calma aí. Para quem esteve com a gente então, até o final, agradeço também quem está nos ouvindo, quem está nos vendo na versão gravada, e espero que vocês possam estar também na próxima semana, todas as terças-feiras, nessas entrevistas com gestores. Foi um prazer. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Nos falamos então. Valeu, abração, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.